Capítulo 2. A lareira. Isabel acordou e deu um pulo na cama, ao ver um homem sem face a encarando pela janela. Quando piscou, não havia mais nada. Constatou que aquele lugar não estava fazendo bem a ela, todo aquele isolamento e aquelas árvores mortas. Esfregou seus olhos, ainda não acreditando naquela visão. A loira se levantou e desceu as escadas que rangiam a cada degrau. A cada passo que ela dava em direção ao primeiro andar, se encolhia mais de frio. Quando chegou, percebeu que a lareira já estava apagada e que seu pai estava preparando o café da manhã. Bom dia, querida. Jacob se levantou e foi até a menina. Como foi a primeira noite? É estranho. Ainda estava esperando acordar na outra casa, disse-se, abraçando uma tentativa vã de se esquentar. É, eu também. Mas vamos nos acostumar, fingiu um sorriso. Estava com frio, não é? A menina sentiu com a cabeça. Não se preocupe, depois que comer, vamos lá fora pegar lenha para a lareira. Lá fora? A menina estremeceu. Isso significava ir até aquelas árvores mortas que a deixavam tão desconfortável. Sentiu-se uma pequena criança indefesa, com medo de uma floresta. Lançou um olhar pela janela, vendo que a neve começava a cair. Ou iria até lá buscar madeira, ou continuaria naquela casa. Isabel sabia que em algum momento teria de encarar aquelas árvores, mas não esperava que fosse tão rápido. A visão sonolenta e embaçada do homem sem face cruzou sua mente, a fazendo-se sentir mais tola ainda. De qualquer forma, besteira ou não, o fato é que ela queria nem um pouco ir até lá. Enquanto Isabel comia, Jacob enchia sua caneca com mais café. Ele não conseguiu fechar os olhos naquela noite, com a visão dos assassinatos passando e repassando na sua cabeça. Não sabia dos detalhes, apenas sabia que foram brutais. Provavelmente era melhor permanecer na ignorância. Não sabia quão pior seria ficar ali se soubesse de mínimos detalhes daquele ocorrido. No entanto, ficar imaginando tantas hipóteses que poderiam muito bem ser piores que a realidade também não era saudável. Isabel enrolou enquanto pôde, mas decidiu que estava na hora de ir lá fora e encarar seus medos, antes que a neve caísse. Assim que acabou de comer, ouviu um barulho de caminhão do lado de fora. Estranhou por um momento, antes de se lembrar que os móveis estavam previstos para chegar hoje. Seu pai logo abriu a porta, deixando que o vento frio entrasse e fizesse encolher. Os homens da mudança trouxeram seus móveis para dentro, inclusive a geladeira agora inútil. Isabel segurou as lágrimas ao ver todas aquelas coisas que a lembravam de sua mãe. Jacob não tocou no assunto dos móveis e Isabel também não. Era mais fácil ignorar isso do que falar sobre e cair no choro outra vez. O rosto de Isabel corou, enquanto ela tentava segurar o choro e tocar no assunto. E Jacob percebeu isso, mas sabia que não queria tocar no assunto. E na verdade, ele também não. Apenas repousou sua mão no ombro da menor, deixando saber que ele estava ali. Ela não está sozinha. Nunca vai estar sozinha. Sempre estariam juntos, e Isabel entendeu o recado nesse simples gesto. Vamos, precisamos pegar madeira antes que a neve comece a cair. Jacob disse com um tom neutro e Isabel acompanhou-o até o lado de fora. Jacob estava com um machado nas mãos, o que ele certamente não deixaria Isabel usar. O trabalho da menina era procurar por gravetos e madeiras soltas. Isabel encarou as árvores por um minuto, estranhando novamente o silêncio sufocante que ela exalava. Decidiu que deveria procurar os galhos o mais rápido possível e terminar logo com isso. A loira foi entrando na floresta aos poucos, ouvindo uma leve estática conforme adentrava mais. Ela ia pegando gravetos que encontrava e os colocava em um saco de pano. A estática começou baixa e foi aumentando aos poucos, tanto que ela sequer notou que estava ouvindo alguma coisa. Tudo que podia ouvir era o barulho do machado cortando a madeira. A criança olhou para o dentro do saco, constatando que a quantidade de gravetos que pegou era tão ridícula que sequer faria diferença na lareira. Sentiu-se envergonhada. Estava se sentindo desconfortável na floresta, mas quanto mais tempo passava ali, mais familiar o local se passava.
Por aqui, ouviu uma voz sussurrar na sua cabeça e soltou o saco num susto. Olhou ao redor e não viu ninguém. Provavelmente sua mente entrava-lhe pegando peças. Primeiro o homem na janela, agora isso. Isabel riu de si mesma, ainda com certa insegurança, seguiu na direção que achava que a voz tinha vindo, segundo sua intuição. Conforme andava, começou a ouvir um barulho de machado batendo na madeira. Achou que tinha voltado para o ponto de partida antes de ver um garoto com o rosto tampado, usando óculos laranja, com um machado nas mãos. Isabel soltou um grito e levou as mãos até a boca. O garoto correu e desapareceu entre as árvores. Isabel estava pálida de medo. Reparou que o garoto havia deixado ali uma boa quantidade de madeira, que a manteria bem aquecida. Ele estava ajudando? Provavelmente ela havia julgado mal o menino e gostaria de se desculpar, mas não havia mais nenhum sinal dele. Isabel! Jacob gritou desesperadamente, chamando a atenção da menina. Provavelmente ela o havia assustado. Se respondeu por isso, afinal não tinha motivos para assustá-lo e o fazer passar por isso. Terminou rapidamente de colocar a madeira dentro do saco e correu em direção à voz. Isabel! Jacob correu em sua direção e a abraçou com força. O que aconteceu, minha filha? Nada. Mentiu. Não queria contar a ele sobre o garoto no meio das árvores e talvez o deixar encrencado. Por que você gritou? A garota se fez de desentendida. Ah, esquece. Vamos voltar para casa. E ela voltou de mãos dadas com o pai, que carregava toda a madeira. Antes que o pai fechasse a porta de casa, Isabel lançou um último olhar para a floresta, vendo o garoto do machado ali. A loira sumiu, sorriu para ele e entrou.